Você já ouviu falar em palavras de morte? Palavras de morte nada mais é do que palavras de maldição. E eu estou usando esse termo porque é baseado no livro de Provérbios 18:21, que diz: A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando uma pessoa está passando por um processo de libertação, aquele que é bem pente fino mesmo, em algum momento a gente entra nessa etapa de cancelamento do poder das palavras. Palavras de morte nada mais é do que palavras que matam o reino de Deus em nossas vidas. Jesus leva tão a sério a questão das palavras que olha o que ele disse lá em Mateus 12:36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Muitas pessoas têm as suas vidas completamente amarradas pelo poder das próprias palavras ou de palavras de pessoas que simbolizam ali uma figura de autoridade. São pessoas como um pai, uma mãe, tios, avós, uma esposa, um esposo, um patrão e até mesmo um líder espiritual. Existem aqueles que a si mesmo se amaldiçoam e vivem cativeiros terríveis sem saber. A prática funciona assim. Todos nós estamos sujeitos a passar por coisas difíceis, sejam desafios no nosso trabalho, desafios com nossos filhos, desafios nos nossos relacionamentos, desafios no nosso ministério. E até aí tudo bem, mas as coisas ficam realmente difíceis quando a gente, com a nossa própria boca, lança maldições sobre essas áreas da nossa vida. Palavras que deturpam a imagem de Cristo em nossas vidas. Palavras que matam o reino de Deus em nossas vidas. Certeza que você já falou mal de si mesmo. Você já falou, por exemplo, eu já falei muito isso, eu sou muito lerda, eu sou muito devagar. A gente pode falar essas palavras de morte contra a nossa aparência, quando a gente se chama de feio, de tô ficando velha, tô ficando feia. Quando você fala a respeito da sua identidade em Cristo Jesus, como por exemplo, eu não presto, eu não valho nada. Toda palavra de reclamação, crítica, julgamento, represária ou repúdio são palavras que geram morte em nossas vidas. Satanás, ele é estrategista e ele só precisa de uma legalidade, uma única oportunidade para poder invadir a sua vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de palavras de morte e como pode aprisionar a vida das pessoas. Infelizmente, crianças são muito alvos dessas palavras de morte. Por exemplo, seu filho, um certo dia, como toda criança, tem ali uma atitude de desobediência. Ele não te obedeceu como você esperava. Como eles são crianças, estão aprendendo, obediência é uma coisa que a gente se aprende, ninguém nasce sabendo. E aí você lança uma palavra, você é desobediente, você é teimoso, com o intuito de repudiar aquela criança, a atitude dela. Você lançou uma semente de maldição sobre essa criança e as consequências com certeza virão. Então, o que foi ali um ato humano de erro vai ser contaminado por uma atuação maligna. Então, aquela criança que teve um dia ruim, um dia que não entrou na sua aprovação, vai agora estar debaixo de uma energia, de uma influência maligna. E essa influência maligna vai usar o poder da sua palavra, da sua autoridade e vai começar a se manifestar ali no comportamento daquela criança. Então, de fato, essa criança ela vai se tornar uma criança teimosa. Só que agora é por influência maligna. Tem crianças que o pai ou a mãe fala assim: ah, você é preguiçoso, você é relaxada, você é bagunceiro. E aí a pessoa começa a lançar essas palavras. Essa criança, ela pode crescer um adulto totalmente aprisionado. Essa pessoa ela não vai conseguir projetar, ela não vai conseguir sonhar, ela não vai conseguir colocar a mão na massa, ter ali a energia que ela precisa para poder realmente alcançar objetivos, porque ela vai estar aprisionada pelo poder de uma palavra. O pai e uma mãe são figuras de extrema autoridade espiritual. Depois de Deus, o pai e a mãe são as principais autoridades sobre essa pessoa. Uma criança não quer comer, tá num dia difícil, a comida não tá boa. Então o pai e a mãe falam assim: você não come nada. Com certeza todo mundo já falou isso, né? Essa criança não come nada, essa menina não come nada, esse menino não come nada. Gente, isso é muito sério. Tem crianças que vão crescendo sem conseguir ter apetite por conta de uma influência maligna, uma palavra que foi semeada ali no apetite. Então, é uma palavra de morte lançada contra os desejos, a vontade, o apetite daquela criança. Ela fica aprisionada e ela, de fato, não tem mais apetite, porque uma palavra lançada é uma semente semeada. Então, ele tratou isso primeiramente na minha vida e eu lembro que eu
passei alguns processos com os meus filhos e teve uma vez que eu precisei renunciar, pedir perdão, porque a minha filha, ela tinha, assim, um temperamento mais rígido, né? Era uma criança mais braba. E ali eu sempre ficava falando assim: você é muito braba, você é muito braba, você é muito revoltada. E eu percebi que, com o tempo, esse comportamento dela de irritabilidade se tornou demasiado. Então, toda vez que você vê que algo está demasiado no seu filho, um comportamento, uma atitude, pode ter certeza que tem influência maligna. Eu aprendi a nunca falar contra a identidade de Cristo na vida dos meus filhos, a não ser para abençoar. A gente pode falar contra a personalidade dos nossos filhos, palavras de morte contra o comportamento dos nossos filhos, contra os pensamentos, contra os sentimentos. Quando a gente fala assim, você é muito chorão, você é muito dramático, são palavras de morte que vão trazer prisões para essa criança. Palavras de morte lançada contra o nosso casamento. Acontece demais. Quem que nunca falou assim, você não me ama? Quem nunca fez chantagem emocional com seu cônjuge? Pois é, a gente pode até falar de brincadeira, mas o diabo ele não brinca em serviço. E quando uma semente é lançada, com certeza ele vai ter ali a liberdade para poder atuar. Então, quando a gente fala para o nosso cônjuge, você não me ama, você não me quer, de brincadeira ou não, qualquer palavra lançada vai ter o seu poder, vai ter o seu fruto. E ali a gente fala também coisas contra o nosso casamento. Esse casamento já acabou, não tem nada, não presta, esse casamento não vai dar certo, esse casamento não tá dando certo. São palavras de morte lançada contra o seu casamento. Isso vai trazer, sim, espírito de divisão, espírito de frieza, espírito de desonra. E se tem uma coisa que aprisiona a vida financeira, são as palavras de morte lançada. Já passei por situações de ter que orar para destravar a vida financeira das pessoas e tinham muito ali palavras de morte lançadas por pessoas como um pai, uma mãe e até ela mesma. Um pai e a mãe pode dizer, você não vai ser ninguém, desse jeito você não vai conseguir nada, você é muito lerdo, você é muito burro, Enfim, toda palavra que fala contra a identidade em Cristo é uma palavra de morte. Toda palavra lançada pode sim. A própria pessoa ela também pode falar palavras de morte, como por exemplo, passou um aperto financeiro, as dívidas estão vindo e ela começa a falar, eu estou encrencado, eu estou, desculpe a palavra, mas eu estou ferrado, estou lascado, não vai dar certo, eu estou enrolado. Todas essas palavras elas vão operar ali no campo da vida financeira, trazendo amarrações. Muitas coisas que influenciam em todas essas áreas que eu tô falando, conjugal, emocional, mental, familiar, financeira, mas eu estou falando desse tópico em relação às palavras de morte lançada, mas tem outras coisas que aprisionam, não é só isso não. Também esqueci de comentar, a gente pode também lançar palavras de maldição contra a nossa saúde física. Quando a gente começa a falar, eu tô velha, tô ficando velha, eu tô acabada, eu tô destruída. Gente, o diabo... Ele adora colocar, ele vai usar isso em favor dele para poder atacar a sua saúde física, vai começar a colocar enxaquecas que não se curam, dores de coluna, dores nas articulações, qualquer tipo de dor. Quando você fala, tô ficando velha, tô velha, pode ser, ele vai colocar doença de velho em você. Toda doença, artrite e artrose vão vir sobre a sua vida. Tão acabada, quem nunca falou isso, né, gente? Ele vai usar isso para colocar doenças, enfermidades sobre você, coisas que não se curam, enfim, dores, espírito de dor, gente. Existe um espírito de dor que ele causa dores sem motivos, dores sem explicação. Ele fica transitando entre um órgão e outro da pessoa. Esse espírito é sinistro mesmo. Aí a pessoa começa a fazer exames, gastar dinheiro com remédio, se enche de remédio e não consegue achar nada. Pode ter certeza, é um espírito de dor que está sobre a saúde física dessa pessoa. Ali na prática, na libertação, a gente está quebrando o poder das palavras, a gente começa quebrando toda palavra lançada por pai, por mãe, por um parente próximo, palavras lançadas contra a identidade em Cristo, que ela mesma lançou, palavras de pessoas como um líder espiritual, ou até mesmo um chefe no trabalho, todas essas palavras a gente vai anulando e desprendendo a vida dessa pessoa, desamarrando. O poder de Jesus, ele tem que entrar ali nos lugares espirituais, nos acessos espirituais, e esse poder ele precisa ser efetivado. A gente tem a mania de falar, vim para Cristo, tá tudo feito, não preciso fazer mais nada, mas a maioria das pessoas que falam isso tem a sua vida toda amarrada. Se tem uma coisa que Satanás ele gosta, é quando ele está trabalhando no anonimato. Ele ama trabalhar no anonimato, fingindo que não é ele, porque ele fica um passo à nossa frente quando ele
faz a gente acreditar que a gente vive as coisas porque Deus quer que a gente viva. Sabe de uma coisa muito interessante? É que nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, mas sim da permissão do Senhor. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida que são consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas, e também porque a gente carece de conhecimento. E o diabo, ele ama quando ele trabalha. Porque às vezes você sofre muita perseguição no trabalho, na escola, na sua vizinhança, na sua igreja. Sabe por quê? Às vezes, pode ser que não. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas às vezes, as próprias palavras de maldição que você lançou contra essas pessoas, por exemplo, essa vizinha me perturba, essa pessoa me perturba. Toda a legalidade que o diabo precisava para poder usar aquela pessoa contra você foi dada ali. É por esse motivo que Jesus falou pra gente não somente perdoar, é esse motivo que Jesus falou pra gente orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Orar abençoando, declarando bênçãos, declarando, Senhor, a vizinha tal é uma bênção, o meu chefe é uma bênção, Senhor, eu abençoo ele no nome de Jesus. Por quê? Tem dois motivos. Você se torna como seu pai. Seu coração começa a de fato amar aquela pessoa. Seu coração fica livre de raiz de amargura. E a outra questão também é porque quando você ali, a pessoa se levanta contra você, você começa a criticar, reclamar, julgar aquela pessoa, repudiar aquela pessoa com palavras, toda a liberdade que o inimigo precisa para começar a trazer ainda mais perseguição foi dada ali naquele. Começa a declarar bênçãos para a vida daquela pessoa, com certeza o seu coração ele vai ser limpo, você vai ter um coração livre para amá-la, aquela pessoa, e você também vai ter ali a sua justiça. Então você, quando se pôr diante do Senhor para pedir ele para julgar a sua causa, você vai ser uma pessoa que tem justiça para isso. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro e que essas palavras venham te ajudar. Se você se sente aprisionado por alguma palavra lançada contra você, ou até mesmo você lançou essa palavra, procure alguém que entenda de libertação e peça perdão por toda a palavra que você lançou contra quem quer que seja. E o Senhor, ele vai te abençoar muitíssimo. Não? Mas agora você vai entender do que eu tô falando.